E aí, pessoal, tudo bom? Estou aqui com um convidado mais do que especial. Com vocês, Bruno Zago, no Comic Zone. Aê, muito obrigado pelo convite, cara. Fico feliz Porra, a obrigado beça. você por aceitar, cara. Obrigado você por aceitar. Eu vou pedir o Bruno Zago para se apresentar, mas é uma simples formalidade, porque eu acredito que todo mundo que assiste Comic Zone conhece esse rapaz. Então, Bruno Zago, por favor, quem é você? Apresente-se. Essa é a hora em que eu me apresento pra tentar pegar alguns inscritos do Comic Zone pra mim, é isso? Vai lá. Bom, eu sou o Bruno Zago, lá do canal Pipoca Nanquim, que é um canal que se tornou editora recentemente, em 2017. A gente faz esse trabalho aí no YouTube, falando de cinema e quadrinhos desde 2009. E estamos firme e forte aí até os dias de hoje, né? Não sou eu sozinho, eu, Alexandre Calari e o Daniel Lopes. Que um dia, Inclusive, se um grande bobear... abraço para eles. Isso, logo logo eles aparecem aqui talvez, né? Porra, olha só. Então, novamente, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria começar essa entrevista perguntando ao senhor de onde veio essa sua paixão pelos quadrinhos. Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta, cara. Desde que eu me lembro, eu gosto de quadrinhos, assim, mas eu não sei dizer de onde veio. Porque eu não tenho ninguém na família, assim, pai, mãe, irmão, que me apresentou a isso, que gostava disso. Não sei, cara. Talvez a explicação seja que quando eu era muito novo, a minha mãe dava aula, né? Minha mãe é professora de educação artística. E ela não tinha com quem me deixar na escola. E ela tinha que me deixar enquanto ela estava na escola dando aula. E aí ela me levava junto. E ela falava, Bruno, você fica aqui na sala dos professores, né? E ela me comprava coisas baratas para eu poder ficar fazendo enquanto ela dava aula, para eu não encher o saco de ninguém. E essas coisas eram gibis. E eu acho que uma das primeiras memórias que eu tenho com gibi é isso. É eu na sala dos professores, lá da escola em que ela dava aula, esperando ela terminar a aula dela e vir me pegar. E só que, cara, sempre fui fissurado por banca de jornal, passava assim, eu já queria entrar, pedia. Se era um presente, se tinha um presente que eu gostava de ganhar, era gibi, velho. Então um bagulho desde cedo, assim, E você se lembra qual foi o seu primeiro gibi? E eu não falo assim, o primeiro gibi, tipo, Turma da Mônica, porque geralmente a gente ganha esses quadrinhos muito novos, né? Mas assim, qual foi o primeiro gibi que você saiu de casa pra ir comprar? E você ainda tem esse gibi? Sim, eu ainda tenho, mas eu não o que eu comprei na época. Eu vendi e acabei readquirindo depois de um tempo. Eu lembro, o primeiro foi um Wolverine, se não me engano, número 33 ou 34. É um Wolverine da Abril em formatinho assim, que tinha uma capa cor-de-rosa, com um Wolverine lutando contra o Wolverine robô. Como é que era o nome daquele personagem robô do Wolverine? Puta, não vou lembrar. Wolverine robô. É igual o do Logan. Você viu que no Logan, no filme Logan, ele enfrenta um sim, Wolverine sim. dele mesmo? Era esse personagem aí. E ele tá na capa, assim, destruindo. E eu tava andando no shopping, lá de Araraquara, cidade onde eu morava. E eu pedi, não fui eu que fui comprar, mas foi o primeiro caso em que eu me lembro de pedir exatamente aquele título. Antes eu só falava assim, mãe, vamos passar na banca? E ia lá e comprava o que tinha. Esse aí não, eu falei, mãe, eu quero o gibi do Wolverine. E eu pedi esse do Wolverine porque eu fiquei fissurado pelo Wolverine no desenho que passava na Globo, dos X-Men. E eu fiquei louco por aquele Wolverine lá dos X-Men e tal. Eu ficava brincando de colocar lápis no meio das mãos, assim, né? E brincava de Wolverine. E esse foi o primeiro que eu me recordo, assim, de pedir. Aí eu tenho, mas tá, tipo, no alto aqui da minha prateleira, senão eu pegava aqui pra você ver. Mas depois de muito... Eu vendi minha coleção inteira de gibi quando eu fiquei no terceiro colegial, por aí. Aquela crise de adolescente que você Isso. decidiu que era velho demais pra ler gibis. Olha e que se burro. desfez. 2002, 2003, eu vendi tudo pra comprar deck de Magic. Eu era velho pro gibi, mas não pro Magic. Aí, depois de um tempo, quando eu voltei a colecionar e tal, já morando aqui em São Paulo, eu reencontrei esse gibi num sebo e falei, é agora mesmo, tava novinho. É agora. Aí eu peguei de volta, cara, esse foi o primeiro. Legal. E me diz aí, vamos supor que a sua casa tá pegando fogo. Espero que nunca aconteça, mas se a sua casa estiver pegando fogo, qual é o gibi que você salva? Qual é o item Caraca. mais valioso da sua coleção? Eu não tô falando de valioso no sentido monetário, mas valioso, inclusive valor sentimental, né? E o que é que você salva? Eu acho que sem dúvida eu pego o meu Dragon Ball número 1 autografado pelo Akira Toriyama. Sem dúvida é esse que eu pego. Você tem um Dragon Ball número 1 autografado pelo Akira Toriyama. Sim, eu editei Dragon Ball lá na Panini por muito tempo, né? Editei a série inteira. E teve uma vez em que o Akira Toriyama, eu e ele, a gente se encontrou pessoalmente.
E foi, tipo, um dia muito emocionante e eu pedi pra ele assinar e ele assinou, e eu tenho aqui. Só que eu não fico contando essas coisas. Eu não fico contando essas coisas no canal, porque o Alexandre viu o Alan Moore, o Danielzinho viu o Stan Lee, eu não fico me gabando não, Thiago. Isso é verdade mesmo? Você tá usando com a minha cara, filho. Você acha que eu ia me gabar se eu tivesse visto tudo? Porra! Cara, eu tava aqui me tremendo assim. Ah, que inveja! Eu só fiquei vendo. Caralho. Eu tava incrédulo, eu tava assim, caralho! Você tem o Dragon Ball, sabe? Pela tua... Não, né, pô? Se eu tivesse, já tinha me gabado no canal há muito tempo. Pessoal, tô encerrando a entrevista aqui, beleza? Eu tô ligado que você é fã do Toriyama igual eu, mano. Eu sou muito fã do Porra, Toriyama, velho, eu sou fãzão, inclusive tá aqui atrás, olha só. Nossa. Não, mas respondendo sério agora, desculpa, eu não resisti. Não, qual foi? Eu tenho certeza que muitos caras aí, enquanto estão assistindo o vídeo, caíram nessa também, mano. Deixa Todo mundo com queixo caído aqui. Eu acho que seria o mouse, que eu tenho uma edição de mouse autografada de verdade pelo Art Spiegelman. Essa é de verdade. Né? E o Art Spiegelman, ele veio uma vez pro Brasil. E ele veio para participar de umas palestras aqui nas Livraria Cultura, se não me engano. Uhum. E eu não morava em São Paulo, mas uma das funcionárias da editora Quadrinhos na CIA se ofereceu para levar pro Pipoca Nanquim. Ela mandou um e-mail, o Art Spiegelman vai estar aqui, a convite da Companhia das Letras, se você quiser eu autografo para vocês. Aí, ela falou, legal, eu mandei pelo correio para ela a minha edição de mouse, eu e o Daniel. Aí ela pegou, levou, ele assinou e ela devolveu pelo correio e chegou para nós. Eu não conheci o Art Spiegelman, infelizmente, mas é muito difícil de conhecer o cara, né? E eu tenho essa edição autografada e foi muito legal ser reconhecido por uma editora nesse nível, né? A ponto do funcionário se dispor a pegar o autógrafo pra gente. Então acho que seria essa coisa que eu pegaria de um incêndio, assim, porque os demais eu posso comprar de novo, mas um Art Spiegelman autografado não conseguiria comprar de novo. Talvez até conseguiria, mas ia dar muito mais trampo, né? Não, mas foi uma excelente escolha. E me diz aí, o que é que você tá lendo agora? O que é que... Olha aí pra tua mesa de cabeceira e me diz o que é que tá lá em cima. O que é que você tá lendo neste momento? Neste momento eu tô lendo alguns mangás. Eu fiz um vídeo recentemente pro canal que foi um top 10 mangás de 2017. E aí tinha algumas edições que eu já tava de olho, sabia que era boa, mas não li em 2017. Eu falei, vou ler agora pro top 10. E pá, me voltou depois disso, depois eu gravei, eu voltei a ficar louco por mangá. Falei, vou começar a ler mangá de novo, vou ler mais mangá e tal. Então eu tô pegando e tirando um atraso de Slandunk, tirando um atraso de algumas edições de Naruto Gold, que Naruto eu nunca li inteiro, então tô pegando, tirando um atraso disso daí. Tô lendo alguns mangás que saíram ano passado e que eu não tive tempo. O Alita, né, o volume 2. Tá tirando o atraso. Isso, exatamente, tô vendo mais mangá agora. Legal, legal. E me fala aí, quais são os seus quadrinistas prediletos? Vixe, rapaz, mas em que? Em roteiro, arte, tudo junto? Você pode ser artista, pode ser o roteirista. Em geral, né? Criadores em geral. Tá bom. Primeiramente é o Toriyama. Eu sou muito fã do Akira Toriyama, acho ele incrível. Principalmente por causa do Dragon Ball, mas depois de Dragon Ball fui ler todas as outras obras dele e eu acho ele formidável. Acho que nunca mais nós vamos ter uma pessoa... Um cara tão versátil, né? Um cara tão inventivo como o Toriyama. Thiago, eu me lembro a primeira vez, cara, que pode ter sido o Wolverine, o primeiro gibi que me chamou a atenção, mas é porque na época não saía mangá no Brasil também. Mas eu lembro da primeira vez, Thiago, que eu peguei uma Animedô, umas dessas revistas que saía na banca nos anos 90. Eu tô foi exposto... ao Dragon Ball, eu tô explicando isso aqui, saindo um pouco da sua pergunta, mas é que trocar uma ideia, né? E eu vi, mano, aquelas calças largas daqueles personagens, aquele cabelo pra cima, velho, eu pirei naquilo lá. Aí, um belo dia eu fui na casa de um vizinho e ele tinha um videogame do Dragon Ball, cara. E ele tava jogando um jogo de luta lá, tipo um Tekashi Budokai, tá ligado? Esses jogos assim. E quando soltou o poder lá, o Kamehameha, e eu vi aquela bola na mão do cara e saindo aquele poderzão assim, mano, aquilo eu pirei. Eu falei, caraca, como alguém pensou nisso, como eu nunca vi isso antes? Eu achei muito foda, velho. E aí eu ficava na minha cabeça imaginando aquela história, porque eu não tinha como ler. Aí quando eu finalmente li,
pá, foi uma paixão, mano, não teve jeito. Bruno, eu tô todo arrepiado aqui, cara, porque você tá descrevendo exatamente a minha reação quando eu também fui exposto a Dragon Ball pela primeira vez. Eu me senti exatamente dessa forma que você descreveu, cara. Mas Incrível. cara, eu fiquei eu fiquei apaixonado, assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Mas então, aí vamos lá, seria o Toriyama em primeiro lugar. Depois eu acho que o Will Eisner eu acho ele muito bom, e em todas as esferas, né? Um cara que trabalhou como empresário de quadrinhos, trabalhou em gráfica, trabalhou como roteirista, trabalhou como desenhista, inseriu um monte de outros gênios no mercado de quadrinhos, incluindo o próprio Jack Kirby, por exemplo. Que continua, segue a minha lista então com o Jack Kirby, que eu acho foda pra cacete. Alan Moore, eu acho que eu nunca li um trabalho do Alan Moore que eu não gostasse. Tem os que eu gosto menos e tem os que eu gosto mais, mas que eu não gostasse, acho que nunca teve nenhum. E eu acho que o Alan Moore foi o primeiro cara que fez o que deu um passo além assim dos quadrinhos e que mostrou, ele e o Miller, né, mas eu gosto mais do Moore. Ele e o Miller de falar assim, ó, quadrinho pode ser tão genial quanto literatura clássica, assim, sabe? Quanto um clássico da literatura. E ele foi além nisso aí, então acho foda. Então acho que minhas escolhas são essas: Toriyama, Will Eisner, Jack Kirby e Alan Moore. Esses são os top. Muito bem escolhido. Tem muitos outros, mas senão eu vou ficar aqui a noite inteira falando, né? Agora eu quero saber qual foi o seu primeiro trabalho profissional dentro do mercado de quadrinhos. Me diga aí, onde foi que o Brunzaga arranjou a sua moedinha número 1? O primeiro trabalho profissional meu foi o livro Quadrinhos no Cinema, que eu fiz com o Alexandre e com o Daniel para a editora Generale. Esse foi o primeiro, que a gente escreveu, a gente ganhou os direitos autorais da editora. E o segundo livro, o primeiro eu fiz a capa, foi a primeira capa minha que foi publicada, assim, uma capa com personagem de quadrinho. E o segundo, a gente, além de escrever, diagramou inteiro, fez tudo. A gente produziu o livro inteiro, entregamos pronto para a editora só pagou gráfica, pagou as coisas todas e lançou. E fez a distribuição e tal, mas toda a diagramação, capa e autoria foi toda nossa. Esse foi o meu primeiro trampo com quadrinhos profissional. Ah, então antes da publicação desse livro você não trabalhou como editor, isso foi realmente o seu primeiro trabalho em quadrinhos? Foi em 2011 isso. Isso foi em 2011, foi meu legal. primeiro trabalho com quadrinhos. Antes disso, só pipoca e nanquim que eu fazia, mas não era profissional, era hobby. Então, esse foi o primeiro trabalho. Aí depois, em 2013, em janeiro de 2013, eu entrei na Mitos, na redação da Planet Mangá da Panini. Aí, quando eu entrei lá, eu comecei a trabalhar com vários mangás e me tornei editor, inclusive do Dragon Ball, que foi um dos primeiros títulos que eu assumi, Toriko, Reborn, e diversos outros, assim. Eu acho que aí eu posso responder também, o primeiro mangá que eu editei de cabo a rabo, assim, fiz tudo mesmo, foi o Toriko número 1. Esse foi o primeiro, né? Fiz preparação de texto, fiz tudo, assim. Foi o primeiro que eu fiz, aí daí pra frente fiz mais uma porrada, né? Perdi até a conta. E Bruno, se você não trabalhasse nem com quadrinhos, nem com YouTube, o que é que você faria hoje? Bom, eu antes de trabalhar com quadrinhos e com YouTube, eu trabalhava com marketing. Mas eu não acho que eu estaria trabalhando com marketing até hoje. Eu acho que hoje, sinceramente, eu estaria trabalhando com Fazenda, com alguma porra dessa, cara. Sem zoar. Porque a tua família é envolvida com criação de gado, essas coisas? Não minha família. Eu tenho parentes distantes, assim, tipo primos de segundo, terceiro grau, que mexem com isso. E eu sempre vi e admirei o trabalho dessas pessoas. Tipo, puta, que trabalho da hora e tal. E a família da minha esposa tem sítio, tem um sítio pequeno, coisa tudo pequena, né? E eles lá não tem tempo de cuidar disso, porque eles estão envolvidos em outras coisas e tal. E eu, por sempre admirar isso daí de alguma forma, nunca mexi, cara, não sei merda nenhuma. Mas imaginando, aqui precisa de imaginação. Eu acho que eu me ofereceria pra tipo, vou ajudar vocês não estão conseguindo tocar isso aqui, deixa que eu ajudo, a gente toca, tal, tenta fazer um esquema junto aí. Eu acho que eu entraria por esse esquema aí, mano. Olha aí, quem sabe? Daqui a pouco a gente vai estar aí, Fazenda, Esterco e Nanquim, já pensou que sucesso? Você lembra que uma vez saiu uma galera foi no Comic Zone e postou uma foto minha lá? Cuidando de gado e o cacete? Chico Bento Moço, você... Isso aí, eu tava no sítio da minha sogra lá, numa cidade interior aqui, e tava lá e falei, deixa eu tirar uma foto aí, deixa eu zoar aí, e zoei e tirei uma foto. Mas eu acho que eu estaria por aquelas bandas lá se eu não tivesse trabalhando com quadrinho. Você agora é um editor de quadrinhos na sua
própria empresa. Né? Então eu quero que você me diga aí, em poucas palavras, para aqueles que não entendem, o que é que faz um editor? É uma pergunta que muita gente faz no canal, por incrível que pareça. Eu não me conformo de muitos leitores de quadrinhos não saberem isso, né? Basicamente, caro leitor de quadrinhos, esse gibi que você tem aí na mão, esse gibi licenciado, vindo de fora do país, que gibi nacional já é outra coisa, mas esse gibi licenciado de outro lugar do país, a réplica nacional que você tem aí foi concebida pelo editor. O editor cuida de cada etapa do gibi. Obviamente tem outras pessoas envolvidas, tem tradutores, letristas, revisores, muita gente. Mas todas as etapas acabam passando pelo olhar do editor, pelas mãos do editor. Então o editor ele é o responsável por criar a versão nacional de um quadrinho. E quais são as qualidades que alguém precisa ter para se tornar um editor de quadrinhos? Primeiro de tudo, manjar da língua portuguesa. Tem que ter uma noção. Eu não sou formado em letras, nem o Danielzinho. Da nossa editora, o Alexandre é formado em letras. Mas eu entendo bastante português. O Danielzinho também. E isso a gente adquiriu com muita leitura ao longo da vida, estudando um pouco e tal. Mas se você não manja de português, já tá zoado. Você ainda pode ter outras qualidades, mas aí você vai ter que apostar muito num revisor e tal. Mas mesmo depois que o revisor faz o trabalho, acabam surgindo dúvidas antes de você aprovar uma plotter e tal. E é importante o editor saber identificar que aquilo está errado. Mesmo que o editor não saiba, porventura, a correção, ele tem que saber, ó, isso está errado, eu sei que está errado, mas eu vou perguntar para o meu revisor qual que é a solução. Então tem que manjar de português, isso é a primeira coisa. Segundo, tem que ter muito bom gosto e iniciativa. Porque é muito fácil de você achar que sabe Photoshop, sabe InDesign e tudo mais, mas não ter um olhar crítico bom, um bom senso estético. Isso é importante você ter também. Saber que uma fonte não tá legal para aquela leitura, que aquela capa tá com o logotipo esquisitaço. E aí eu vou dar um exemplo. Eu sou o único da nossa editora que sabe programas de edição, como Photoshop, InDesign, Illustrator. Eu sei. O Daniel e o Alexandre não sabem, mas o Daniel tem um ótimo bom gosto. Então quando eu faço alguma coisa no Photoshop lá na capa, mando pra ele sabe falar pra mim, tipo, Bruno, não tá legal. E aí eu acabo concordando, puta, é verdade, não tá. E ele dá umas soluções pra mim que eu falo, puta, tá aí, boa sacada. Então é importante. Já o Alexandre, ele tem péssimo gosto, então ele... Geralmente quem cuida disso é o Daniel. E outra coisa que você tem que ter é iniciativa, tá ligado? É saber resolver problemas, é saber antecipar coisas, lidar com situações improváveis. Você tem que ter esse tipo de coisa. Então português, meio que um bom gosto, e iniciativa. E ter iniciativa. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho raiva de editor que vê o circo pegando fogo, o bagulho atrasando, mas não se move, não faz nada, entendeu? Então o editor tem que ser ágil, tem que ter rapidez e agilidade para tomar decisão, sabe? Muito, muito bacana. Ô Bruno, e agora que você montou a sua própria empresa e saiu do seu antigo emprego, imagino que a sua rotina mudou bastante, né? Então eu queria que você me descrevesse um dia na vida de Bruno Zago. É um dia muito chato, cara. É chato pra cacete. Ô Thiago, pode parecer mentira, mas eu só trabalho, cara. Só trampo, mano. Sem brincadeira, velho. E isso já faz tempo, né? Depois que eu saí da Mitos, não. Na época que eu tava na Mitos, eu também... Lá na redação de mangás, na redação de heróis também, nesse meio de quadrinhos em geral, existe muita coisa que você não dá tempo de produzir nas 8 horas comerciais, que você tem que levar pra casa. Então, preparação de texto, revisão... Um monte de coisa eu fazia em casa. E fazia como freela, obviamente. A empresa acaba passando como freela. Então, eu não conheço ninguém nessa área que não faça freelance para continuar sobrevivendo. Tem que fazer. E aí, quando eu saí de lá da Panini, Mitos, né? A edição é feita da Mitos, mas é para Panini, enfim. Quando eu saí de lá, eu achei, pô, agora eu vou trabalhar menos, né? Vou ficar só no pipoca, né? Porque antes eu ainda fazia o pipoca, né? Fazia tudo isso, eu freela e tal, e eu pipoca. Aí eu pensei, pô, agora eu vou fazer só o pipoca. Mas não, cara, mesma coisa, porque eu só não tô editando o quadrinho dos outros, eu tô editando os meus, mas tô editando no fim das contas, então acabo trampando o dia inteiro. Basicamente o que eu faço? Eu levanto cedo, já venho pro computador, começo a fazer as coisas,
Aí varia, né? Tipo, edição de vídeo do Pipoca e Nanquim, material de divulgação, pesquisa para vídeos que vão ser apresentados, edição de quadrinhos em si. Coisa não falta. Até agora a gente tem a loja virtual, tem que cuidar de enviar os pedidos, separar todas essas coisas. E aí paro, almoço, de noite volto, de noite não, de tarde volto e faço mais coisas. E aí à noite muitas vezes a gente vai gravar, a gente costuma gravar à noite, enquanto o Alexandre ainda não saiu da empresa, que ele ainda tá na Mitos, né? Só eu e o Daniel saímos, aí por causa dele a gente grava à noite, a gente vai e faz as gravações de noite. E quando não tem gravação, eu geralmente tô lendo o gibi, mas nunca é o gibi que eu quero, na verdade. Tipo, hoje eu tô muito afim de ler isso. Não, mas amanhã nós vamos gravar sobre... programa. Amanhã nós vamos gravar sobre, sei lá, sobre mangá. Então eu vou ler mangá, igual eu falei pra você no começo do vídeo aqui. Então eu tô sempre trampando, cara. Eu quero agora, né, começar a me estruturar e tentar passar algumas coisas. Tipo, já tem uma pessoa ajudando a gente na edição de vídeos do Pipoca, porque eu não dou mais conta de fazer tudo sozinho. E assim que a gente alugar um escritório, alugar um lugar, porque por enquanto a gente gerencia tudo em casa, né? Cada um nas suas casas. E geralmente ou eu vou pro Daniel ou o Daniel vem pra cá. Mas a hora que estruturar mesmo, aí eu quero, tipo, trabalhar às 8 horas e deixar de noite pra descansar. É um curso natural, entendeu? Né? Você uma hora vai ter que começar a delegar funções pra dar conta de tudo, né? Qual foi a maior dificuldade que a editora enfrentou no começo das suas atividades? Olha, correndo o risco aqui de me colocar numa situação de perigo mesmo, arriscando um pouco até um pouco a vida, assim, eu acredito que tenha sido a máfia, cara. A máfia do Será que essa máfia tá por trás desse aumento súbito aí dos preços da Panini? Tá aí, ó, não posso falar mais nada. Não, vou parar de zoar você, Thiago. Cara, a maior dificuldade foi isso aqui, rapaz. Foi o dinheiro, velho. E essa foi a maior dificuldade do Pipoca e Nanquim no início. Por quê? Porque você precisa de caixa para fazer as coisas. Um gibi, quando você o publica, você já tem tudo pago. Você já tem que estar com parte dos royalties pago, né, que é o Advanced, que a gente paga pro licenciante, que é bem alto. Tem que estar com arquivo digital pago, tem que estar com gráfica paga, tem que estar com imposto pago, tem que estar com tudo pago. Mas você só vai começar a receber por esse gibi depois de muito tempo, quando ele passar a vender, entendeu? Mesmo quando a gente vende para uma Amazon que não compra consignado, a Amazon realmente compra o gibi, ela paga depois de bastante tempo também, não é assim, pegou, não é pagou. Imediato, né? Não. Então esse foi a nossa maior dificuldade no começo, gerenciar verba, sacou? A gente chegou até a emprestar do nosso salário da Panini. E foi uma aposta mesmo, hein? Pra empresa e tal, e aí fica aquele medo, será que vai dar certo, será que não vai? E a gente teve que colocar o Espadas e Bruxas, o Canon e o Moby Dick, num preço de capa maior do que, sei lá, do que muita gente pode pagar. Então isso foi uma reclamação muito, vocês são careiros, vocês são... tão igual hoje, por exemplo, tão igual a Panini. Estão falando da Panini e tal. Vocês são muito careiros e tal. E a gente tentava explicar, felizmente, né, mas felizmente o Pipoca e Nanquim tem uma base de fãs que realmente ajudou muito a editora nesse começo, né? Sim, foi crucial. Os fãs desempenharam um papel fundamental, assim, de apostarem na empresa. Porque, vamos supor, se o cara não tivesse comprado Espadas e Bruxas lá, por R$120, o Moby Dick e o Canon, esses trabalhos não, se eles não vendessem, não daria pra gente lançar os demais, cara. Não sairia Conan. Não sairia Pequeno Assassinato, não teria saído. Então hoje o que a gente faz? Hoje agora a gente já tem caixa, a verba do Espadas e Bruxas e do Canon permitiu pagar. Já tá financiando os próximos lançamentos. A gente tem caixa, entendeu? Esses quadrinhos venderam e voltaram pra nós. Então agora, apesar de a gente já ter pago o Pequeno Assassinato, pago o Conan, etc., a gente tem a verba desses anteriores para pagar os próximos que vêm. Então, com isso, com essa verba, com esse caixa, a gente consegue deixar agora o nosso custo R$ 54,90, R$ 59,90, mais barato, né? Essa foi a maior dificuldade no começo. Que, na minha opinião, estão preços muito justos, hein? Para os materiais que vocês vêm lançando, o preço tá excelente, viu? Poxa, obrigado por reconhecer isso. É um negócio que eu fico, às vezes, meio puto na internet quando eu vejo os caras falando que tá... Falando que tá caro. Porque eu penso como consumidor também, Thiago. Eu sou um consumidor de quadrinho, ó. E é importante você ter essa visão como consumidor. Isso, esse discernimento de consumidor também. Então eu fico pensando, puta, se eu visse este Marada, a Mulher Lobo, na livraria, pelo capricho que está, pelo preço de R$ 54,90, eu não acharia caro. Quanto eu estaria disposto a pagar, né? Vocês colocam essa questão e trabalhamos em cima disso hoje em dia, exatamente. Ô Bruno, eu quero fazer uma pergunta pra você agora.
Você se lembra do exato momento em que vocês decidiram, vão abrir uma editora, e a ideia inicial, a faísca, surgiu de quem? Se não me engano, eu posso estar correndo o risco de menosprezar os outros dois, mas não é isso. Eu acho que partiu de mim a ideia. Não posso estar enganado. Mas eu e o Daniel e o Alexandre, a gente sempre discutiu coisas juntos. Então isso fica meio nublado na minha mente. Mas eu me lembro de uma conversa que nós tivemos com relação aos links da Amazon. A gente tinha o nosso salário de editor e tal. E o canal não dava pra gente pagar do nosso bolso coisas pro canal. Então, quando a gente começou a fazer os links da Amazon, a gente conseguiu investir em câmera, a gente conseguiu investir em iluminação, em qualidade de áudio, fomos investindo nisso daí. E quando esses investimentos foram acabando, a gente falou assim, agora nós vamos dividir esse dinheiro entre nós, ou vamos ficar sempre guardando pro canal e tal. Aí foi onde, se não me engano, eu que falei, gente, eu acho que a gente tem o nosso salário, felizmente a gente dá conta de pagar nossas contas, eu acho que a gente devia pegar esse dinheiro e investir no canal mesmo, mas não somente em equipamento e comprando cada vez mais coisa. Eu acho que a gente devia investir em outra coisa. Em algum empreendimento, alguma parada assim. Eu não sei se fui eu que dei isso e talvez o Alexandre e o Daniel, então vamos lançar nosso próprio gibi. Mas eu lembro que foi uma conversa dessa, a gente decidindo o que fazer com essa verba. Claro que um mês de associados não dá pra pagar um gibi. Então nós viemos guardando isso por muito tempo, cara. A gente foi guardando por 8 meses, 9 meses, até conseguir juntar um montante pra pagar o Espadas e Bruxas. O primeiro. Então foi nessa situação que aconteceu assim. E a gente se ligou também de que a gente sabe fazer um quadrinho, cara. A gente tá no mercado. Claro, vocês conheciam todo o processo, né? Pois é, cara, a gente sabia mandar pra uma gráfica, um gibi, fazer cada etapa dele. Então nós falamos, nós só não temos o investimento, então vamos guardar este dinheiro e vamos usar assim. Aí hoje a gente não mistura as coisas, né? O dinheiro que vem pra editora, a gente reinveste na própria editora. Sim. Enquanto que o dinheiro dos links da Amazon, eles caem pro canal. Por exemplo, eu não tenho mais salário, cara, eu pedi minhas contas. Então, os links da Amazon acabam bancando o meu salário, meu trabalho de editor de vídeo e tal, e volta a investir. Você viu que um tempo atrás o segmento foi todo roubado, aí nós compramos tudo de novo, tudo isso com o dinheiro de link da Amazon, cara. O link da Amazon é o que está sustentando nós hoje em dia, velho. Muito bom, muito bom. E eu tenho uma pergunta agora. Para vocês lançarem um quadrinho, né, eu imagino que todos os 3 sócios devem entrar em acordo. Com certeza. Eu queria saber se teve algum gibi que você, ou o Alexandre, ou o Daniel queriam publicar, mas que não foi um consenso, né? Algo que você, por exemplo, queria lançar e os outros falaram assim, porra, não, Bruno, você tá louco? Isso não... Você pode me dizer alguns exemplos aí do que foi vetado pelos sócios? Sim. O primeiro caso, eu não vou lembrar o nome do gibi, era um gibi europeu que eu e o Daniel achamos muito legal, que estava num Catarse lá da França, se não me engano, mas o Alexandre não curtiu, mas esse é irrelevante. Dos relevantes, teve um mangá, que foi um mangá de zumbi, não vou lembrar o nome também, que foi oferecido pra gente, e a gente tava louco pra lançar mangá, aí o Alexandre e o Daniel falaram, tem a chance da gente lançar um mangá e tal, aí eu dei uma olhada no mangá, achei um scan dele, e não era bom, cara, era muito ruim. Eu falei, gente, lançar por lançar, não vamos lançar. Aí os caras, então vamos, beleza, não entramos em consenso, não lançamos esse mangá. 2 que eu lembro o nome, Spawn. Spawn eu queria lançar, falei pros caras, caras, vamos lançar Spawn é da hora. Eu confesso que nunca fui muito leitor de Spawn, mas eu sei que o começo lá do por isso que você queria lançar. Eu sei que o começo era muito bom e eu também aproveito e leio agora, né? Aí os caras falaram, não sou muito fã de Spawn, etc e tal, mas isso é uma ideia que eu ainda tô trabalhando neles. Que apesar deles não serem fã, eles também nunca leram tanto. Então vai que eles são fã e não sabem, sacou? Entendi. Então eu ainda tô trabalhando. E teve um outro também, a gente um belo dia também se interessou pelos quadrinhos do Rick and Morty. Tem a série em quadrinhos, né? E aí nós pensamos, vamos lançar, e nós demos uma olhada, o Daniel foi contra, eu tava muito a favor, mas não conseguimos convencer o Alexandre, o Daniel também já estava reticente, então nós desistimos do Rick and Morty também. Interessante, olha só, bastidores do Pipoca Nanquim. Acontece muito isso aí de discutir e falar, não vamos fazer então. E continuando aí nos bastidores, você, o Alexandre e o Daniel, vocês têm uma química muito boa no programa. Vocês se entendem muito bem. Mas já teve algum quebra-pau entre vocês, assim,
em algum momento, nos bastidores, algo que não foi ao ar? Não, cara, nunca teve. Sem zoar, assim. Nunca aconteceu. A gente, infelizmente, se dá muito bem. E a gente... Essa química, claro, não existe desde o começo. Muitos anos gravando, né? Então, hoje a gente já meio que pegou o timing um do outro e tal. Mas quebra-pau, cara, nunca teve, te juro mesmo. Nunca teve da gente brigar. Nunca teve um pega pra capar, nem nada. Não. Então quer dizer que aquele vídeo do Alexandre te empurrando e você, cara... Aquilo lá não foi combinado, cara. Só... Aquilo lá realmente aconteceu, mas foi na zoeira, é claro. Eu Foi dei na um zoeira. bel na orelha dele, ele me empurrou Então... e aí eu zoei lá na edição do vídeo e tal, mas não gerou treta, não. Então quer dizer que o clima de harmonia sempre reinou aí no Pipoca Nanquim. Felizmente, sempre foi de boas, assim. Até hoje continua de boas. A gente tem medo de um dia isso acabar, porque a gente conhece a história e vários sócios que começam amigos e terminam brigados. Basta entrar dinheiro nessa equação. Entrou dinheiro que na pode ferrar equação. tudo. Ô Bruno, e qual foi o momento mais marcante da sua carreira como editor até agora? E qual dos títulos lançados pelo Pipoca Nanquim é o seu xodó? Rapaz, boa pergunta. O momento mais marcante da minha carreira de editor, cara, não vou conseguir me recordar de nenhum. Bom, talvez um. Foi quando eu descobri que ia editar Dragon Ball. Acho que esse foi o momento mais marcante. E não só Dragon Ball, teve um outro que se equivaleu, que foi quando eu consegui editar Vagabond. Que foi me incumbida a tarefa de editar Vagabond. Eu falei, puta que pariu, agora eu tô editando... Responsabilidade, hein? Tô editando um cara de qual eu sempre fui fã. E o Dragon Ball a mesma coisa. O Dragon Ball foi logo no começo, então meio que se somou à minha empolgação inicial como um todo. O do Vagabond veio depois, então foi um momento bem bacana também. Acho que outro bacana foi quando eu editei Pokémon. Apesar do mangá de Pokémon eu não ser tão fã, porque não, muito pra criança, eu sou muito fã de Pokémon. Eu era, né? Muito fã de Pokémon quando era moleque. Eu assistia Pokémon, jogava no Game Boy. E a Panini se negava a lançar Pokémon na época. E eu era sempre o editor lá na redação que insistia pra gente continuar pedindo pra trazer Pokémon. Eu colocava, vinha a planilha assim de possíveis títulos e eu escrevia Pokémon. Temos que pegar. Colocava na frente assim. E aí um belo dia eles pegaram e eu fui incumbido de editar, então foi um momento bem marcante. E o meu xodó do Pipoca Nanquim, deixa eu ver, eu olhar ali a prateleira e eu dar uma olhada. Cara, eu acho que é o Beast of Burden atualmente, viu, velho? Eu acho que é um quadrinho que eu assim, era de todos os títulos, era o que eu menos conhecia quando a gente foi lançar. Os outros já estavam familiarizados, já sabiam que eram petardos. Mas o Beast of Burden foi muito coisa do Daniel. Assim, o Daniel sabia que era muito bom e conseguiu nos convencer e tal. E quando eu li, mano, nossa, foi o quadrinho que eu mais dei risada e que eu mais me emocionei da nossa editora até agora. Esse é o meu xodó, velho. Muito, muito bacana. Ô Bruno, e só pra encerrar, quais são os planos da editora Pipoca e Nanquim para o futuro? Tem algum anúncio que você pode dar aqui em primeira mão nessa entrevista aqui no Comic Zone? Não, anúncio em primeira mão não tem, senão o Daniel Alexandre vai me matar. Mas tem alguns que a gente nunca mencionou em vídeo e que só foi mencionado em rede social e pode ser que muita gente não saiba, né? O plano para 2018 é um quadrinho por mês, a partir de fevereiro. Então fevereiro, março, abril, até dezembro. E às vezes vai ter 2 por mês, porque a gente quer lançar 12 títulos. Então, como a gente começou em fevereiro, a operação vai ter algum mês que vai acumular. Vai ter 2. E desses nós já anunciamos o Marada, que vazou no famigerado grupo da internet. Os caras ficam pesquisando SBN, sacanagem. O melhor grupo... Não aceite imitações. Não aceite imitações. Marada, o primeiro que foi anunciado, a gente já anunciou 5 por Infinitos, né, do Esteban Maroto. Nós já anunciamos um pedaço de Madeira e Aço do Chaboté, que é o quadrinho mudo. É sensacional, cara. Meu Deus do céu. Vai entrar em lista de melhor do ano de um monte de gente aí, porque é foda pra cacete. E já anunciamos o Conan Volume 2, que a gente tem previsão pra julho, e o Conan Volume 3, previsão pra dezembro. Nossa. O Beasts of Burden 2, se a Dark Horse lançar o encadernado ainda esse ano, a gente vai trazer também. A gente já tem a licença comprada, já compramos alguns arquivos, mas a Jill Thompson ainda não... sair aqui pra lançar aí. Isso. A Jill Thompson ainda não acabou uma das histórias que vão completar um arco do encadernado. Então ela acabando essa história, vai sair em single issue o primeiro, e aí vamos fazer o encadernado. Mas assim que sair, a gente também lança. Mas eu posso garantir a vocês que nós vamos lançar muito quadrinho que ganhou Eisner,
muito, muito quadrinho Ganho Eisner e só quadrinho foda. E nós vamos revelar aqui no Brasil um gênio europeu, lá pro final do ano só. Mas um gênio mesmo, um gênio que eu não sei como, nunca saiu no Brasil. E a gente comprou um título desse cara e vamos lançar, vai ser um calhamaço assim, ó. Estou curioso. Vai ser da Bruno, hora, cara. então eu queria agradecer muito a você por ter aceitado o nosso convite. A nossa entrevista ficou sensacional. E eu queria que você deixasse aí o seu recado final aí pra quem tá escutando a gente. Não, eu que agradeço, Thiago, sério mesmo, eu agradeço você não só por esse convite aqui, mas por sempre dar uma divulgação dos nossos quadrinhos aí no Comic Zone e tal. Eu sou fãzaço do Pipoca. Eu agradeço mesmo. Esse trabalho que vocês fazem, porque não é legal só o Pipoca ficar divulgando e tal, é bacana ter o apoio dos outros canais de quadrinhos e você é um dos que mais dá apoio nesse sentido. Eu agradeço mesmo por causa disso, cara. Quero inclusive voltar a te chamar para fazer aquelas frases, né? Você fez uma do Pequeno Assassinato. Sim, muito obrigado. Quero voltar a te chamar para fazer outras. Vamos ver se dá tempo de eu te mandar com antecedência. Porque o Pequeno Assassinato a gente conseguiu mandar o PDF com bastante antecedência. Conseguindo aí, espero que você tope fazer mais vezes. Pô, aí, claro, tá? já está aceito. E, pessoal, quem não conhece Pipoca Nanquim, se inscreve lá no canal, galera. Porra, quem não conhece Pipoca Nanquim, porra? Bom, é o recado que eu tenho pra passar. Continue lendo quadrinhos e apresentando quadrinhos para outras pessoas, que eu tenho certeza que com o esforço dos fãs, o quadrinho vai muito mais longe do que já chegou, sabe? E é necessária essa união que a galera tem, assim, sabe? Que ao invés de fãs ficarem se apedrejando na internet entre quem é melhor, Marvel ou DC, Liga da Justiça ou Vingadores, Zack Snyder ou Joss Whedon, ao invés de ficar perdendo tempo com essas besteiras do inferno, divulguem os quadrinhos, leiam Marvel, leiam DC, que é tudo coisa boa, é igual do mesmo jeito. Pode ser que um filme da Marvel seja melhor, do DC seja melhor, isso não importa. O que importa é que estejam fazendo filmes desses personagens e que eles estejam sempre em evidência e a gente divulgando quadrinhos. Se você não tem canal de YouTube, não tem nada, você tem amigos, você tem rede social onde você pode falar sobre isso. Se você fizer isso, a sua mídia favorita vai crescer e vai sair cada vez mais coisa legal. Gente, então fiquem aí com essa mensagem edificante deste homão da porra. E até o próximo Comic Zone. Não esqueça de deixar aí aquele bom e velho joinha e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.